E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. É isso aí. E aí, galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Carlos, de História. Cá estou, mais uma vez, para mais uma aula de História. Todos por Esparta. Só uma menção aqui, né? O momento, o período que a gente vai abordar aqui, Esparta, civilização grega, etc., né? Aquela coisa toda que inspirou, né? Inspirou grandes filmes, né? Grandes produções cinematográficas, né? Aquele período ali, Alexandre o Grande, 300, enfim, filmes, inclusive eu recomendo, né? Porque além do entretenimento dos mais interessantes, né? Uma produção gigantesca, traz todo aquele contexto ali, né? De forma, né? Alguns aspectos não tão fiéis à história, né? Mas está valendo, né? Dá para a gente ter uma ideia, né? Dos acontecimentos ali, desse processo todo ali de guerras, bem bacana, beleza? Mas vamos então à história. A aula anterior, né? Abordamos a formação, a expansão, né? do povo grego. Nessa aula nós entenderemos então a Constituição, né? A Constituição administrativa, né? Desses territórios, as cidades e alguns momentos, né? Das próprias guerras, né? Algumas guerras importantes naquele período. Sobre as cidades, daqui a pouco a gente volta a gente vai falar de Esparta aqui, né? Mas falaremos sobre as cidades. Muito bem, como surgem, né, as cidades? As cidades vão evoluindo, né, se encorpando, se desenvolvendo a partir de uma organização, né, de alguns agrupamentos, que traremos então a denominação desses agrupamentos que constituíam as chamadas cidades. Temos os genos, né? Os genos eram agrupamentos familiares, né? E que tinham também a figura do chefe, né? Do patriarca. Beleza, né? Até aí. Esses são os genos, né? São agrupamentos familiares. As fatrias, desculpa, ou fatrias, que era o conjunto de genos. Façamos então uma conexão aqui. Conjunto de genos. Tínhamos os demos, que era a reunião dessas fatrias. Então, era uma estrutura hierárquica, né? Podemos dizer assim. E, finalmente, a polis, ou cidade, né? Cidade que era a reunião disso tudo aqui, era a reunião de vários demos, né? Então, basicamente, a cidade abarcava todos esses agrupamentos aqui, né? Esses agrupamentos, então, deram origem à polis, né? Ou a cidade, aquele espaço em que era a autoridade, né? Dessas cidades era exercida pelos nobres, né? Da época. Posteriormente, né? Esses nobres foram substituídos, né, foram sendo substituídos por chefes que acabou ganhando o nome de arconde. Nessa estrutura, então, já tínhamos, né, a estrutura definida, né, do poder ali. Então, a polis, né, formado por genos e demos, etc., já havia, né, algumas contestações, né, já que esse poder que era assumido, né, por esses arcondes, entre outros, né, era obtido de forma irregular. Então ali já se ensaiava um momento de insatisfação, né, do povo. O grande anseio, né,
era que o povo pudesse, né, atuar de forma mais direta nesse processo da própria escolha, né, dos seus regentes, né? Vamos ficar nesse slide aqui. Esparta falaremos daqui a pouco. Tínhamos também as cidades-estado. Bem, o que eram essas cidades-estados? Foram cidades, né, que a partir de um grande nível, né, de desenvolvimento, de progresso, né, elas iam alcançando gradativamente, ou alcançaram, né, a sua autonomia. A partir disso, então, tínhamos algumas cidades importantes nesse período aqui. Por exemplo, Esparta, Atenas, Ática, e por que não, né? Tebas, Delfos, entre outras. Então, essas cidades, né, foram se notabilizaram, né, pelo seu progresso, pelo seu desenvolvimento, que ganharam o status de cidades-estado. Bem, nesse século aí, né, o século V a.C., né, ele foi marcado também pela polarização, né, do poder do poder político, né? Foi polarizado entre que cidades? Quais cidades? Entre Esparta e Atenas. Então, Atenas acabou agregando diversas polis, né, ou diversas cidades, e uma aliança assim, extremamente poderosa, né, conhecida como a Liga de Delos. Enquanto isso, Esparta, né, organizaram também uma liga, né, importante e poderosa, que foi a Liga do Peloponeso. Veremos, né, nessa aula como essa polarização culminou, né, em um momento de conflito, né, entre essas duas cidades-estado. Tranquilo até aí? Então vamos nessa aí. Sobre Esparta, né? Esparta, capital da Lacônia, ela é a grande marca, né? A gente tem, né, até na nossa memória coletiva aí, né, a ideia de Esparta como notabilizada, né, conhecida pelo seu espírito guerreiro, né, os grandes guerreiros espartas, né? Então, uma cidade que havia sido conquistada pelos aqueus, né, e acabou também progredindo, né, ainda que com a presença dos dórios. Então, Esparta se notabilizou por esse caráter militar mesmo, né, de guerra. Sobre a organização espacial, ótima, a organização social de Esparta, tínhamos então os espartanos. Espartanos eram a classe dominante. Lembrando, né, que esses espartanos, né, eram um grupo descendente dos dórios, né, que povos também que já haviam conquistado aqueles territórios anteriormente ali. Espartanos, temos os periecos. Os periecos eram camponeses, né, camponeses que apoiaram, né, a dominação, né, dórica anterior. Alguns tinham até certos privilégios, né? Contudo, né, não poderiam assumir cargos políticos, né, por serem considerados estrangeiros, ou seja, eles eram descendentes não descendentes, eles apoiavam muito os dóricos, né, tinham até uma certa relação também com os dóricos. E, por último, os ilotas. Bem,
Ilotas igual a escravos. Nesse contexto, a ideia da escravidão era um pouco mais amena, já que esses escravos eles estavam destinados a ocupar, né, a determinados territórios. Não tinha esse molde contemporâneo, né, ou mais recente aqui de escravidão. Tranquilo aí até aí? Então, ainda sobre Esparta, ela tinha uma característica também peculiar. Esparta era governada por 2 reis. Bem, qual era a função desses reis? Enquanto um saía, né, para as guerras, para os grandes combates, o outro ficava na cidade, né, para cuidar da administração, etc., né, cuidar da casa, né. Então, ainda assim, né, com a figura de 2 reis, esses reis possuíam limitações, né, eram limitados por quem? Limitados por alguns órgãos, né. Esses órgãos eram a gerúsia. Bem, a gerúsia era composta, então, por pessoas encarregadas de legislar para todo o povo, né? Então, eram membros também que eram eleitos pelo povo. Então, era um grupo, essa gerúsia é um grupo formado por pessoas com uma certa idade, né? Aproximadamente ali em torno de 50, 60 anos, né? Mais experientes. Eram eles, então, os legisladores naquele momento. Legisladores. Tínhamos também a Pela. Essa Pela era a Assembleia, né? Assembleia Popular. Então era formada por cidadãos, né? Então eles tinham um poder de algumas decisões. Eles eram consultados, na verdade, né? Para quaisquer decisões relativas a leis. E por último aqui, o Conselho dos Éforos, que era formado pelos magistrados eleitos pelo povo. Lembra lá daquele anseio, vontades iniciais, lá, de que tinha a figura, né, do arconde? Então, nesse contexto aí, Esparta já tinha os magistrados, né, que eram eleitos pela população, que tinha alguns poderes ou atribuições de fiscalizar os monarcas, convocar aqueles grupos, né, que compunham a cidade, expulsar estrangeiros, enfim. Até uma atuação, né, junto aos militares, né, nas tomadas de decisões ali. Então, esses foram os aspectos acerca de Esparta. Falaremos então de Atenas, né? Qual era a configuração ali social, alguns aspectos importantes de Atenas. Lembrando que Atenas, nessa comparação com Esparta, né, apresentava algumas diferenças consideráveis, né? Esparta voltada, né, para a atividade militar, né, para produzir grandes guerreiros, enquanto isso Atenas tinha um aspecto já voltado para a própria ciência, para as artes, né, literatura, enfim. Bem, Atenas, né, formada pelos jônios, né, que, né, com aquela sua localização muito próxima, ali, acabou influenciando, né, a própria formação de Atenas. Então, a partir dessa miscelânea, né, de civilizações ali, de povos, acaba se formando, né, se compondo uma cultura, algumas experiências muito mais significativas, né, não menos restritas, né, como era o caso de Esparta, né, voltadas para a guerra, para o militarismo. Então, nesse contexto, as ciências e as artes prevalecem, né, nessa estrutura social de Atenas. Não que não tivesse, né, seu
não que se interessasse, né, que não se interessasse pelo aspecto, né, militar. Então, sobre as classes em Atenas, tínhamos então os cidadãos. Cidadãos normalmente, né, eram os filhos dos atenienses. Os metecos. Os metecos eram estrangeiros, né, que normalmente se dedicavam ao comércio, né, o direito de comerciar, né. Tinha alguns direitos, né, e tinham toda a liberdade, né, para atuar ali dentro dessa estrutura social. E, finalmente, os escravos. Escravos, né, no sentido mais humanizado, né, se é que se pode associar essas duas palavras, né, tinham possibilidades, né, até de conquistar a sua liberdade. Então, sobre Atenas, no que diz respeito à sua organização também política, né, inicialmente era governada por uma aristocracia, e nessa sequência, né, posteriormente escolheram-se governadores, né, conhecidos como arcontes, né, como foi mencionado anteriormente, alguns de caráter vitalício, outros não, né, e aí mas o normal era que governasse por pouco tempo, né, havendo então uma nova escolha, né, a partir da assembleia lá, dos genos, demos, etc. Beleza? Então, Atenas, né, ela serviu de modelo, né, para muitas cidades, né. Então, foi a partir da ideia da democracia, né, da escolha dos seus representantes, governos, e que trazia também todo o aspecto intelectual, científico, artístico, né. Atenas, então, é considerada o berço da democracia, né, por essa estrutura aqui de assembleias, né, de escolhas, etc. E a própria liberdade, né, para poder se dedicar às artes, à cultura, né, isso foi muito importante. Então, era uma cidade que gerou, né, que produziu vários poetas, filósofos, escritores, né, entre outras figuras brilhantes aí ao longo da história. Partindo desse tema mais ameno aqui, né, que foram esse aspecto poético, etc., vamos então um momento mais tenso aí na história. Guerras médicas, né? O que foram as guerras médicas, né? Isso sugere uma infinidade de piadas, né, que naturalmente não farei, né? Deixo por conta de vocês aí. Pronto, fizemos as devidas piadas, né, sobre as guerras médicas, né? Então, continuemos. Bem, essas guerras médicas, né? O momento em que envia-se, né, emissários. Dário I envia emissários para que possa render as cidades gregas. Algumas cidades gregas cederam, né? Menos, né, Atenas e Esparta, né, não cederam e mandaram esses emissários, né, eles se livraram desses emissários, né, eles foram mortos, na verdade. Então, nessa sequência, Dário envia novamente exércitos, né, para subjugar Atenas, ainda que os atenienses possuíssem um exército bem menor, conseguiram, né, heroicamente suplantar as forças, né, após essa invasão. Os espartanos, nesse momento, ficaram só assistindo, né, já que os espartanos tinham uma questão muito de superstição em relação à lua, de não participaram desses eventos aí. Então, ainda assim, em 490, no ano de 490 AC, os atenienses conseguem mais uma vez, mais uma vitória. Aí na Segunda Guerra, né, após a morte, né, ainda nessas guerras médicas aqui,
após a morte de Dário, os persas, né, lembrando, né, que essa investida aí sobre Atenas foi empreendida pelos persas. Aí os persas, já governados por Xerxes, acredito ser essa a pronúncia. Um momento aqui, Xerxes, lembra do filme 300? Retrata muito desse período, né? Apesar de ser uma ficção, né, traz Xerxes. Então preparam, né, aquele exército e novamente, né, ali pelo mar Egeu, e aí tentando mais uma investida contra Atenas, né? E eles realmente invadem, né, a Grécia pelo norte, conseguem algumas alianças, Atenas também consegue algumas alianças, mas o grego, né, o Atenas tinha uma esquadra, né, muito competente, né? Ainda que com menor número, conseguiu sobrepujar as forças persas e mais uma vez saem vitoriosos. E aí, os persas desistiriam? Não exatamente. Os persas lutaram, mas isso proporcionou, desculpe-me, um lapso aqui, essa investida persa continuou, né, por mais alguns momentos, aí já em combates, já partindo, que decretaram o final dessas guerras médicas. Então Atenas, a partir disso, consegue grande prestígio, né, a partir dessas vitórias seguidas, né, sobre os persas, né, como isso cairia, né, como isso recairia sobre Esparta, né, gera aquela sensação, nós somos os grandes guerreiros e Atenas conseguindo essas sucessivas vitórias. Então era um clima que já ficou estremecido, né, naquele momento ali, entre essas duas cidades, né, que polarizavam o poder, né, naquele momento ali, poder político. Então, esses interesses, né, de Esparta e Atenas, obviamente, já entrariam em choque. É daí que surge, né, a guerra de Peloponeso, ou seja, uma guerra, vamos colocar a data aqui, né, 431 a 404 AC. Bem, quem governava Atenas naquele momento era Péricles, né? Assim, uniu várias cidades gregas, né, formando aquela famosíssima confederação de Delos, né, mas formou para manter a paz, né. Esparta não compôs, né, essa confederação de Delos, né. Já no momento, Esparta ataca, lembra daquela cidade de estados? Esparta ataca a Ática, então os seus sobreviventes, né, o que restou, se refugia onde? Em Atenas. Então, Atenas já envia algumas esquadras, né, aí o combate ali começa a se dar, então, ali naquele momento, né, alguns combates se estabelecem, né. Péricles foi morto, né, mas não exatamente pela guerra, né? Péricles foi morto em função de doenças, né, de uma peste, né, que acometeu, né, as cidades. Então, essas cidades, né, realizam uma breve trégua, né, mas nesse processo aí, alguns Alcebiades, né, que havia aconselhado o governo a não atacar a Sicília, né, mas, no entanto, né, Atenas teria que atacar uma cidade aliada de Esparta, né, Siracusa. Então, nessa trama aí, né, essa investida ateniense, né,
foi mal sucedido em função, né, de uma traição, né, por parte de Alcebíase, que acaba entregando os planos de Atenas para Esparta. E isso acaba decretando alguns acontecimentos importantes ali. Esparta, em dado momento, vence a esquadra. Esparta vence a esquadra ateniense. Em seguida, essa fica submissa a Esparta. Eis que, em um dado momento, né, há uma nova aliança, né, de algumas cidades, estados ali, e que acabam suplantando as forças espartanas. Então, com todas essas guerras, né, e esses conflitos todos entre as cidades, a Grécia, né, se encontra então enfraquecida. Posteriormente é invadida pela Macedônia, né, e dominada, né. Macedônia, uma civilização, né, acaba determinando um governo, né, quase que bárbaro, né, nesse território. Então, esse século, né, então começa com uma hegemonia, né, o século IV a.C. começa com a hegemonia espartana, né, aí passa por um período de hegemonia de outros povos, de Tebas, por exemplo, né, Atenas com sua importância também nessas guerras, mas principalmente cultural, né, e também científico. Posteriormente, né, Macedônia também acaba tendo então esse domínio sobre a Grécia, até que, né, nessa sequência de eventos, após a morte, né, de Alexandre o Grande, né, toma o Egito, os macedônicos, né, e aí a história tem sequência. Aí vamos para a Roma Antiga, né, nesse processo, nessa transição aí do Império Romano. Então esse foi um apanhado aí sobre esse momento, esses momentos, né, da civilização grega e toda a sua constituição, né, desde os povos que a formaram, né. Essa aula tem o viés, né, que infelizmente não podemos abarcar todos os contextos, ficariam todos os contextos, os temas, né, acerca da civilização grega, mas acredito que, de modo geral, a gente traz essas evoluções, essas conquistas, umas características, né, principalmente das cidades, né, e como elas foram sendo, como a civilização grega, né, foi sendo transformada pela inserção de novos povos, né, a aparição, estabelecimento de novos povos e que tiveram determinações sobre a vida cultural, econômica, enfim. Basicamente é isso, galera. Conto com vocês. Até a próxima aula. Grande abraço aí. Falou!